Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à audição da Entidade para a Transparência e eu cumprimento com muita estima a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, a Sra. Doutora Ana Raquel Muniz. Cumprimento igualmente a Sra. Doutora Mónica Correia, que é vogal da Entidade para a Transparência, assim como o Sr. Doutor Pedro Mascarenhas Nunes. Agradecemos muito a disponibilidade que tiveram para esta audição, com grande celeridade. A grelha está disponível, sabem que dispõem de um tempo até 15 minutos para a intervenção inicial e segue-se a primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares. E, portanto, sem mais delongas, renovando os agradecimentos, dou a palavra à Sra. Presidente da Entidade para a Transparência. Muito obrigada. Senhora Presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento Integrado da Execução e Monitorização da Agência Anticorrupção, Professora Doutora Cláudia Santos, Senhora e Senhor Vice-Presidentes da Comissão, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Agradeço, em nome da Entidade para a Transparência, o convite para estar presente em audição nesta Comissão. E, sem menoscabo do posterior envio de uma missiva formal, gostaria desde já de convidar, na pessoa da Sra. Presidente, a Comissão a visitar as instalações da Entidade para a Transparência, sitas no Colégio de Santa Rita, em Coimbra, promovendo em especial um conhecimento mais dedicado do funcionamento em back-office da plataforma eletrónica. Sem prejuízo da abertura para o esclarecimento de outras questões relacionadas com o exercício das competências da EPT, estes minutos iniciais serão dedicados a 3 temáticas: a caracterização do sentido e da missão da EPT, um percurso diacrónico destinado a destacar as principais atividades já realizadas e um conjunto de propostas de melhoria da legislação aplicável à missão fundamental da EPT. O núcleo competencial da EPT tem como objeto a Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos e equiparados. Nesta dimensão, a EPT traduz uma manifestação do imperativo de eticização do AGRE dos poderes públicos, considerando que à transparência se associam as dimensões de isenção, objetividade e imparcialidade. A tarefa primeira incluída na missão da EPT consiste, depois, na análise e fiscalização da Declaração Única. Trata-se de uma afirmação que não prescinde de algumas considerações complementares. Em primeiro lugar, impõe-se esclarecer que a EPT não desempenha uma função de mero depósito da Declaração Única, colocando o legislador sobre os seus ombros a necessidade de adoção de um comportamento ativo dirigido à aferição do cumprimento da obrigação declarativa. Tal juízo avaliativo incide não só sobre a apresentação da declaração nos seus plurimos momentos, mas também sobre a exatidão dos dados fornecidos. E se o sentido do controle formal da declaração se revela pacífico, competindo, aliás, à EPT decidir sobre a regularidade formal das declarações e sobre a observância do prazo de entrega, bem como solicitar a clarificação do conteúdo declarado na hipótese de surgirem dúvidas sobre o mesmo, maiores dificuldades suscitará o controle material. Com efeito, a apreciação da eventual incorreção dos dados mencionados na declaração, designadamente a omissão de elementos patrimoniais ou de aumento de rendimentos e ou do ativo patrimonial ou redução do passivo, levanta maiores óbices, considerando que o funcionamento da EPT não pressupõe uma ligação direta a outros sistemas estaduais de registro, latocenso e controle de riqueza, desde logo da administração fiscal e registal, ou mesmo da base de dados de contas do Banco de Portugal. Tal implica, pois, que, em primeira linha e sem prejuízo do dever de colaboração, a aferição da regularidade material da declaração se desenvolve no âmbito de um procedimento ad intra, em que a fiscalização ocorre tendo apenas como referência os dados constantes das declarações dos obrigados submetidos à própria entidade ou, eventualmente, aqueles que sejam públicos e ou publicamente divulgados. Em segundo lugar, a análise e a fiscalização envolvem uma interação significativa com os declarantes. Na verdade, o regime jurídico aplicável pressupõe uma relação dialógica, oxenso e duradoura entre os titulares e a entidade, que se inicia com a entrega da declaração única, mas persiste e encontra tradução material nas diversas notificações que esta se encontra habilitada a expedir para dilucidação de dúvidas, prestação de esclarecimentos, entrega de documentos autênticos ou autenticados e nas respectivas respostas. Em terceiro lugar, a tarefa de fiscalização e análise encontra-se concatenada com deveres de colaboração recíprocos que entretecem a EPT e outras entidades.
desde logo as entidades em que se integram os titulares de cargos políticos, altos cargos públicos e equiparados, têm o dever de comunicar à EPT as datas de início e cessação de funções, possibilitando assim um controle mais eficaz sobre o cumprimento da obrigação declarativa nestes dois momentos. Além disso, o Estatuto da EPT estabelece que pode esta solicitar de forma devidamente fundamentada a quaisquer entidades, públicas ou privadas, as informações e a colaboração pertinentes para o exercício das suas funções. Trata-se de uma disposição cuja leitura demanda uma articulação imprescindível com a natureza jurídica da EPT, uma entidade administrativa independente com funções de defesa do Estado de Direito Democrático e não um órgão de polícia criminal. Em quarto lugar, o facto de a EPT desempenhar uma função instrumental no combate à corrupção explica o dever de comunicar às entidades competentes eventuais ilegalidades ou ilicitudes que verifique durante o exercício da sua tarefa de fiscalização e análise da declaração única, viabilizando o ulterior desencadeamento de procedimentos de natureza sancionatória, incluindo de índole criminal. Tendo em consideração o enquadramento normativo ora traçado e avançando para o segundo tópico desta intervenção inicial, foram os atuais membros da EPT investidos nas suas funções em 15 de fevereiro de 2023. Logo após a tomada de posse, a EPT promoveu a realização dos procedimentos de recrutamento, de modo a assegurar os recursos humanos, então considerados mínimos, para a sua atividade. Na sequência destes procedimentos foram recrutados pelo Tribunal Constitucional, em regime de mobilidade, 5 colaboradores que iniciaram funções na EPT, então mediante teletrabalho, 1 em junho e 4 em julho. Cumpre explicitar que estes trabalhadores, cuja mobilidade entretanto se consolidou, se adicionaram já em 2024 mais 2, totalizando atualmente 7 colaboradores. Na sequência de vários esforços conjugados para o efeito, celebraram-se em 1 de agosto de 2023 o contrato de arrendamento entre a Universidade de Coimbra e o Estado português através da STAM e o acordo de cedência de utilização entre esta e o Tribunal Constitucional, instrumentos estes que se destinaram a prover a EPT de uma sede física. Em 17 de agosto de 2023 foi-me entregue pessoalmente uma chave do Colégio de Santa Rita, ainda totalmente desocupado. O processo de instalação, que envolveu evidentemente o fornecimento de serviços públicos essenciais à acomodação de mobiliário e do equipamento informático, ocorreu apenas durante o mês de setembro de 2023. Ainda que desprovida de sede física, a EPT não deixou de efetuar um conjunto de diligências determinantes para a sua instalação, como sucedeu com os referenciados procedimentos de recrutamento ou com as missivas remetidas aos Srs. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro, sensibilizando para a necessidade da produção do título jurídico de cedência das instalações do Colégio de Santa Rita. Mas também diligências relevantes para o exercício das suas funções. Entre estas, cumpre enfatizar a adesão da EPT como membro à European Network for Public Ethics, Rede Europeia para a Ética Pública, que permitiu já em outubro de 2023 a participação na conferência de alto nível e na reunião plenária, e a prestação de contributos à solicitação da Direção-Geral de Política de Justiça para os relatórios de acompanhamento submetidos por Portugal no âmbito das avaliações do GRECO. Entre 9 e 13 de outubro de 2023, tiveram os membros da EPT e a respectiva equipa o primeiro contacto com a plataforma eletrónica da Entidade para a Transparência, no contexto de uma ação de formação ministrada pela empresa responsável pela concepção e desenvolvimento da mesma. Subsequentemente à ação de formação, procedeu-se à análise da documentação de apoio e à utilização da plataforma em ambiente de testes, que culminaram na identificação de diversos aspectos que, por se considerarem necessários a desenvolver e a incorporar, foram apresentados àquela empresa até ao final do mês de novembro de 2023, num total, neste primeiro momento, de cerca de 120 alterações. Consequentemente, foi também em novembro elaborado e aprovado pela EPT o projeto de regulamento devido nos termos do número 3 do artigo 5º da Lei Orgânica 4/2019. O projeto foi no início de dezembro enviado à Comissão Nacional de Proteção de Dados para assegurar a emissão do respectivo parecer e, através do aviso número 24.850/2023, de 21 de dezembro, submetido à consulta pública, no âmbito da qual se obteve apenas um contributo. O regulamento foi aprovado pela EPT e homologado pelo plenário do Tribunal Constitucional em fevereiro de 2024 e publicado em Diário da República. Reportamos ao regulamento número 258/2024, 6 de março. Tal qualmente decorreu do aviso publicado nesta mesma data, a plataforma eletrónica da Entidade para a Transparência entrou em funcionamento em 7 de março de 2024.
À data de 11 de dezembro de 2024, considerada como data de referência para efeitos de todos os dados que serão fornecidos nesta audição, haviam sido apresentadas na referida plataforma 2.054 declarações únicas. Está concluída a verificação de 552 declarações e encontram-se abertas em verificação 160. Daquelas 2.054 declarações, 285 foram substituídas e 73 foram anuladas em consequência das aludidas ações de verificação. Tendo a EPT detectado algumas situações de incumprimento atinentes à entrega da declaração única, emitiu já 158 notificações aos titulares, os quais, na sua esmagadora maioria, apresentaram logo em seguida a referida declaração. Através da plataforma foram ainda apresentados 246 requerimentos de consulta e 21 requerimentos de oposição. No caso dos pedidos de consulta, 219 constituíram objeto de deferimento, foram indeferidos 4, um dos procedimentos extinguiu-se por desistência do requerente e encontram-se em apreciação 22. Quanto aos pedidos de oposição, foram deferidos 4, parcialmente deferidos 2, indeferidos 8 e o procedimento extinguiu-se por outras causas em 6 casos. Encontra-se em apreciação um requerimento. No contexto do desenvolvimento da sua missão, a EPT tem procurado articular-se com as entidades públicas, lato sensu, cujos titulares se encontram sujeitos às obrigações declarativas. Aludimos em especial à ineliminável relação com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que culminou já em 2 reuniões presenciais na sede da EPT, abrangendo o horizonte temporal das 2 legislaturas, mas também aos contactos com entidades empenhadas em assegurar que os titulares dos respectivos órgãos cumprem pontualmente as suas obrigações declarativas. Assim sucedeu, por exemplo, com a Presidência do Conselho de Ministros, com o Tribunal de Contas ou com a Universidade Nova de Lisboa. Mais recentemente, e manifestando proatividade no sentido de garantir a observância do dever das entidades de notificarem os titulares que nelas exerceram funções para a apresentação da declaração final, decorridos 3 anos após a cessação, a EPT desenvolveu uma ação de sensibilização dirigida ao poder local, concretizada através do envio de mensagem de correio eletrónico aos 308 municípios. Uma ação, aliás, que logo começou a frutificar. Senhoras deputadas, senhores deputados, decorridos que estão 5 anos sobre a aprovação dos diplomas e 9 meses sobre a sua aplicação pela EPT, existe um conjunto de questões legislativas que tocam diretamente a respectiva missão, carecendo eventualmente de uma reflexão atualizada. Assim, e quanto à Lei nº 52 de 2019, 31 de julho, sugeria-se a articulação entre o artigo 13 e o artigo 17, reservando o primeiro para a definição mais rigorosa e precisa dos elementos a constar da declaração única e incluindo no segundo quais daqueles elementos se revelam suscetíveis de consulta. A eliminação do anexo, atualmente já não justificável. Eventualmente, alguns dos elementos dele constantes poderão auxiliar a definição das informações a introduzir no artigo 13. Todavia, a coexistência do anexo com a plataforma eletrónica tem-se assumido como geradora de perplexidades e dúvidas junto dos titulares. A ponderação sobre a densificação e, por conseguinte, abrindo caminho para uma discricionariedade orientada, densificação da expressão requerimento fundamentado para os pedidos de consulta. A reflexão sobre a possibilidade de permitir que a plataforma eletrónica importe dados de outras plataformas eletrónicas públicas. Neste sentido, o relatório técnico da Agenda Anticorrupção prevê que se professe, e cito, a interconexão com a base de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, ainda que mediante prévio consentimento do declarante e salvaguardando a respectiva conformidade constitucional e dos registros, criando mecanismos de interoperabilidade, sob pena de perseguição penal dos crimes que se ligam ao não cumprimento das obrigações declarativas se tornarem viável. Fim de citação. No que se refere ao Estatuto da Entidade para a Transparência, aprovado pela Lei Orgânica nº 4 de 2019, de 13 de setembro, solicitava-se uma ponderação sobre a clarificação do estatuto remuneratório dos membros da EPT, para que se não suscitem dúvidas ao Tribunal Constitucional, aos membros da EPT e, não menos importante, desde logo por razões associadas à accountability aos cidadãos. A previsão de um regime de combate às portas giratórias, análogo ao resultante do artigo 10º da Lei 52 de 2019, impedindo os membros da EPT de exercerem funções como titulares de cargos políticos, altos cargos públicos e equiparados nas entidades cujos titulares estão sujeitos à obrigação declarativa, naturalmente acompanhada das ressalvas também previstas naquele preceito, entre as quais as decorrentes do regresso à carreira anterior.
reforço explicativo dos deveres de colaboração de entidades públicas ou privadas com a EPT, designadamente no que se refere à invocação, por aquelas, da proteção dos dados pessoais dos titulares, dados esses que constarão da plataforma caso as obrigações declarativas sejam pontualmente cumpridas. No que tange, por fim, à conjugação entre a Lei nº 52 de 2019 e o Estatuto da Entidade para a Transparência, solicitava-se uma reflexão adicional sobre o local idóneo para a delineação do procedimento a adotar em caso de incumprimento da obrigação declarativa, considerando que parte da tramitação decorre dos artigos 18 e 21 da Lei nº 52 de 2019 e outra parte resulta do disposto na linha G do número 1 do artigo 8º do Estatuto da Entidade para a Transparência. Senhoras deputadas, senhores deputados, abeiramo-nos do fim destes minutos, não sem antes proferir duas derradeiras palavras. A primeira, para agradecer a oportunidade e expor institucionalmente a atividade desenvolvida pela Entidade para a Transparência. A segunda, para manifestar a disponibilidade da entidade para o esclarecimento destas e de outras questões relacionadas com o exercício da respectiva missão. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sra. Presidente da Entidade para a Transparência. Eu agradeço particularmente, em nome da Comissão, o convite para visitarmos a sede da EPT no Colégio de Santa Rita, um convite a que procuraremos corresponder. Vamos dar início à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, a professora doutora Ana Raquel Muniz, os vogais, a professora doutora Mónica Bessa Correia e o mestre Pedro Nunes. Agradecer-vos naturalmente a vinda à Comissão e a primeira apresentação que nos fizeram aqui. Nós sabemos que a EPT teve um início conturbado, desde a sua constituição e publicação da Lei Orgânica em 2019 e depois a entrar plenamente em funcionamento apenas em março de 2024, já com a plataforma totalmente funcional. E nisto falamos realmente de um atraso de mais de 3 anos entre a promessa prevista na Lei Orgânica do Governo disponibilizar as instalações no primeiro semestre de 2020, as hesitações do Governo quanto à escolha do instrumento jurídico adequado para a ocupação do espaço destinado à sede e o tempo que foi necessário para a implementação da plataforma eletrónica. Felizmente, a EPT já está em pleno funcionamento e começou a efetivar a sua missão e a Sra. Presidente escreve na sua mensagem uma ideia, uma expressão que eu queria destacar porque me pareceu muito adequada, quando diz que a transparência não representa um fim a acessante, portanto um fim por si só, mas antes um meio para a satisfação de um fim. E este fim é, de facto, além da sua competência no âmbito da apreciação e fiscalização das declarações únicas, mas também traduz-se na tutela da juridicidade do Estado, a defesa dos direitos fundamentais, como diz a Sra. Presidente e bem na sua mensagem, a defesa da res pública. Portanto, o objetivo aqui é aumentar a confiança dos cidadãos nas suas instituições. Missão com a qual o PSD tem estado sempre comprometido, desde logo também com o seu contributo na gênese da criação da EPT, em 2019, e em particular no que respeita à sua localização fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E eu agradeço os números que aqui já nos avançou relativamente ao universo das declarações únicas, mas eu gostava, por um lado, de perguntar qual é que tem sido mais ou menos o tempo médio de análise das declarações por parte dos técnicos. E neste contexto, perceber se consegue identificar quais é que são mais ou menos as principais razões que levam às notificações de supressão de irregularidades. Por outro lado, disse-nos que, desde a entrada em funcionamento até dezembro, foram apresentadas, através da plataforma eletrónica, 2.054 declarações únicas. E eu gostava que nos dissesse quantas declarações deveriam ter recebido. Ou seja, para ser clara, sabemos que o universo resulta da interpretação sistemática do artigo 13 com o artigo 2º, 3º e 4º da Lei 52 de 2019, pelo que o que eu lhe estou a perguntar não é, em abstrato, quem são os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que têm a obrigação declarativa, mas sim quantos são, ou seja, qual é o universo, naturalmente para compreendermos se estes números estão próximos ou não daquilo que é a realidade que seria a ideal. Por outro lado, relativamente ao funcionamento da plataforma, eu gostava de lhe perguntar qual é que é o vosso nível de satisfação com o funcionamento desta plataforma, ou seja, se têm identificado muitas falhas e erros no seu funcionamento técnico, se identificam que há facilidade em corrigir e, principalmente, se a empresa que foi contratada para desenvolver esta plataforma, no contrato que foi celebrado, está previsto poder corrigir eventuais irregularidades e falhas.
Por outro lado, fico feliz por saber que já tiveram um reforço de mais 2 colaboradores em face daquilo que era o número que estava, portanto, os 5 do relatório de atividades de 2023, que tive a oportunidade de ler, mas queria também perguntar se estes 7 colaboradores são suficientes para aquilo que é a vossa missão. Por outro lado, apesar do Governo ter proposto um aumento de 2,6% no Orçamento do Tribunal Constitucional, este Tribunal, na sua distribuição interna, não alocou mais orçamento para a entidade, para a transparência, e, portanto, eu também lhe perguntava se estas verbas que estão afetas à EPT lhe parece que são suficientes para o cumprimento das vossas atribuições e competências. Por outro lado, Sra. Presidente, num outro âmbito, uma das competências da EPT prende-se precisamente com a participação ao Ministério Público das infrações não superidas ao abrigo do regime jurídico das declarações de rendimentos, património e interesses, mas também a participação das suspeitas de prática de infrações penais que resultem desta análise da declaração única. E falava-nos há pouco da dificuldade que têm sentido relativamente ao controlo material destas declarações, mas, efetivamente, fomentar a articulação da EPT com o Ministério Público com os demais órgãos de controle é um dos objetivos previstos na agenda de anticorrupção e, portanto, tendo em vista a promoção da atividade plena da entidade para a transparência, este é um papel relevante que pode e deve ser cumprido pela EPT, desde logo tendo em vista a sinalização da possível ocultação de riqueza a quando da averiguação da declaração de património e rendimentos. Por isso eu gostava de lhe perguntar se eventualmente as declarações já analisadas, se já procederam a alguma participação e eventualmente se tem margem e recursos para conseguir fazer este tipo de análise. Por fim, perguntar também relativamente aos dados estatísticos sobre o acesso público às declarações, divulgaram um mapa dos dados estatísticos que eu tive a oportunidade de ver, vi que, e dizia-nos há pouco, que teve 195 pedidos de consulta. Eu achei curioso porque no gráfico que divulgaram, referente ao total de acessos públicos por dia, reparei que se verificou um pico manifestamente diferenciador dos demais períodos, um pico entre os 200 e os 250 acessos na semana de 9 a 15 de setembro. E eu pergunto-lhe, por curiosidade, se eventualmente consegue identificar ou perceber se há alguma razão concreta que possa explicar este pico não habitual, porque de facto é um pico diferente das restantes semanas. Por outro lado, gostava que partilhasse connosco quais são os principais motivos e razões levantados para os pedidos de consulta, portanto, mas também o que é considerado no entendimento da EPT, e esta é uma questão importante, fundamentação válida e bastante para proceder a estas consultas e, ao contrário, naturalmente, o que tem sido considerado como não justificado e que gera efeitos de indeferimento. Por fim, agradecer-lhe os contributos que nos trouxeram a propósito da Lei 52/2019, que merecerão naturalmente a melhor reflexão por parte do Grupo Parlamentar do PSD e que são bastante úteis, até porque há sempre espaço para se fazer mais e melhor. E, portanto, também aproveitava para pedir se nos poderia fazer chegar a sua intervenção inicial, para que também consigamos ter acesso integral àquilo que nos disse, para depois podermos trabalhar sobre isto. As minhas questões são estas e agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço, em primeiro lugar, aos membros da entidade a disponibilidade para hoje também connosco analisarem o seu início de funções e a sua atividade. Não me focarei tanto naqueles temas que noutra sede, ou seja, precisamente na 14ª Comissão de Transparência e de Estatuto dos Deputados, que tem mais a ver com a gestão cotidiana da plataforma, até porque a entidade, ou melhor, a Assembleia da República é também a entidade que acede a alguns dos dados para efeitos do cumprimento da sua missão no que respeita ao registro de interesse e, portanto, de certa maneira também somos utilizador da plataforma e, nesse sentido, temos tido, através da 14ª Comissão e, em particular, do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesses que coordeno, uma interação mais intensa, porque precisamente também detectamos e é-nos evidente ao longo dos meses o muito trabalho que a entidade tem feito na adaptação da plataforma aos imponderáveis da realidade que o legislador, de forma geral e abstrata, não conseguiu antever quando desenhou a lei e mesmo quando a plataforma foi desenhada. E, portanto, ao longo dos vários meses de aplicação, temos visto com agrado, digamos, a evolução do próprio sistema e a forma como ele próprio, o sistema informático, e a forma como ele próprio também tem tido capacidade de se adaptar e de se adequar às necessidades identificadas. E, portanto, da nossa perspectiva hoje nesta Comissão, interessa-nos muito e, em particular, dois aspectos. A dimensão dos recursos e dos meios de que a entidade já dispõe e de que vai precisar e vai continuar a precisar para o futuro e também a dimensão que a senhora professora já abordou, relativa às melhorias legislativas que podemos aqui nesta sede, uma vez que um dos mandatos desta Comissão é, de facto, propor e concretizar, eventualmente, alterações legislativas, designadamente à Lei 52, como é que podemos superar algumas das dificuldades que aí se têm identificado.
Começava talvez pela primeira, a questão dos recursos humanos e recursos materiais, não quero repetir a questão anterior, colocava de outra perspectiva, que é, se quisermos, a ampulheta que corre em direção à entidade, que é representada pelas eleições autárquicas de 2025. É certo que o universo, como a Sra. Deputada há instantes referia, o universo em abstrato das entidades que têm que apresentar declarações, nós conseguimos estimá-lo e retirá-lo a partir da orgânica da administração pública. O número exato de quem está obrigado a proceder já à entrega da declaração única depende, obviamente, do início de funções que gradualmente vai tendo lugar a partir do momento em que a plataforma está instalada, portanto, a partir de março de 2024. Portanto, diria que os principais clientes terão sido, numa primeira linha, deputados e membros do Governo, depois, eventualmente, responsáveis, dirigentes da administração pública que tenham sido objeto de gradual substituição e depois também na administração autónoma, universidades, fez uma referência expressa à Universidade Nova, portanto imagino todas as instituições que tenham processos eleitorais o tenham, mas a minha pergunta era aí que eu queria chegar. Eu diria que o grande desafio que a entidade poderá ter em mãos será aquele que as eleições autárquicas de 2025 vão representar, porque estamos a falar não apenas de 308 presidentes de Câmara, estamos a falar também de todos os vereadores com tempo inteiro e, portanto, que exerçam funções nesse registro e também os membros das juntas de freguesia com mais de 10 mil eleitores que também estejam nessas mesmas circunstâncias. Portanto, estamos a falar de um universo, já não de dezenas ou centenas, mas, na verdade, de milhares de potenciais declarantes. E, portanto, aqui a minha pergunta dos recursos humanos é, obviamente, até admito que este processo tenha sido de aprendizagem, e aqui acho que os deputados se voluntariaram para ser também cobaias, de certa maneira, fomos os primeiros a experimentar a plataforma e as suas dificuldades, mas o grande embate, diria, que virá em outubro, e seguramente a questão dos recursos humanos, que também estava, não vou repetir a pergunta, mas é também interessante percebermos quanto tempo demora a fazer a validação de uma declaração de interesses, para perceber, de uma declaração única, para também perceber, de facto, a escala de reforço de que eventualmente precisam, sendo que também percebemos que, muito provavelmente, há uma realidade de picos de trabalho que corresponde a atos eleitorais mais ou menos refrescadores do número de titulares de cargos e, portanto, que esta variação não consubstancia uma necessidade permanente da entidade e, portanto, que reflexão possam ter sobre esse tema que possa ser útil para também encarar. Associado a isto, já estou a entrar um pouco no tema da substância, mas associado a isto há uma questão que, curiosamente, praticamente desde o momento em que a Lei 52 foi revista, os grupos parlamentares que votaram favoravelmente a esta alteração, e o meu foi o único que o não fez, de obrigar à declaração de toda a participação em entidades associativas de que os titulares de cargos fazem parte. Volto a dizer, o meu grupo parlamentar foi o único que não votou favoravelmente a obrigação de declarar todas as coletividades e associações de que se é associado. Eu suscito esta questão, porque desde cedo, mesmo deputados dos grupos parlamentares que a aprovaram a criticam, mas a pergunta é, no fundo, saber se esta sobrecarga de informação adicional, se tem alguma utilidade e se reveste de relevo para a atividade que a entidade pode desenvolver, quando pode, no limite, sobrecarregar a nível de dados, a nível dos próprios espaços da aplicação, que também é finito, a atividade que a entidade desenvolve. Não está em causa a titularidade de órgãos sociais das associações. Essa é fundamental e até temos várias coisas detectadas que alguma migração de campos onde certas coisas devem ser declaradas é um trabalho de filigrana que pode ser melhorado, porque, entretanto, nos apercebemos que algumas coisas que poderiam ou deveriam ser públicas podem não estar a ser. A minha questão é mesmo na escolha, e ilustro com este exemplo das associações de que se faz parte, mas outros exemplos, se o grau de detalhe, em algumas circunstâncias que é exigido, não sobrecarrega, não tanto quem tem que preencher, porque quem preenche uma vez e depois dela se desobriga, isto é, cumpre a sua missão, mas depois de quem tem que a fiscalizar com um grau de detalhe muito significativo. Portanto, se a recolha de certos elementos numa primeira leitura é mesmo efetivamente indispensável para também podermos ajudar na construção através da alteração da lei, se for esse o caso, ou depois mais tarde através da regulamentação, já na esfera da própria entidade. E como me alonguei um bocadinho, só uma última questão para terminar, porque não percebi exatamente, a Sra. Presidente fez uma referência à ação de sensibilização junto do poder local, mas, portanto, preventiva, quer em relação a titulares que vão cessar, porque também terão esse elemento. Eu há pouco não o referi, mas não só teremos os novos titulares, como também teremos os titulares cessantes, que também terão que fazer, muitos deles pela primeira vez, a sua declaração, e, portanto, era só algum esclarecimento sobre se ela já se vocacionava para quem vai sair, mas também alguma antecipação dos que vão potencialmente ter que ser ajudados a fazer o preenchimento. E muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pedro Delgado Alves. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Sou a doutora Ana Raquel Muniz, Presidente da Entidade para a Transparência. Sra. Doutora, quando tomou posse, em fevereiro de 2023, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas teceu na cerimónia de sua tomada de posse a seguinte observação: não vai ser fácil a tarefa que vos espera. Nunca é, na área em que vão atuar e no contexto atual da política portuguesa. De facto, Sr. Doutor, não tem sido. E apesar de serem relativamente pouco o tempo em que o organismo que lidera está em funções, as questões emergem, abundam e carecem resposta. A sua presença aqui certamente irá ajudar a clarificar algumas. Eu tenho, em específico, 3 questões para lhe colocar, Sra. Doutora. Eu vou começar com as mais imediatas. Como nós sabemos, a Entidade para a Transparência é um órgão independente que tem como atribuição a apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Por isso, é normal que esta Assembleia e que o cidadão comum olhe para a Entidade para a Transparência como um organismo que pode desempenhar e que deveria desempenhar um papel importante, se não mesmo fundamental, no combate à corrupção, ao compadrio e à falta de transparência que nós vemos acontecer na gestão da casa pública e também a nível privado, mas o nosso foco aqui é a causa pública. A primeira pergunta: perante o volume das declarações submetidas e os recursos ainda insuficientes admitidos pela própria entidade para a transparência, de que modo poderá consubstanciar-se uma melhoria na gestão dos recursos humanos por forma a agilizar a análise adequada dos processos, ou será que essa gestão mais agilizada só poderá acontecer por via do aumento dos meios em concreto? A minha segunda pergunta, Sra. Doutora. Queria ler uma declaração de um jornalista, António Capinho, do Observador, que diz o seguinte: até o ano de 2019, quando foi aprovada a Lei 52 de 2019, os jornalistas que quisessem consultar os rendimentos e o património da classe política podiam fazê-lo através de um singelo pedido ao Tribunal Constitucional. Em 2019, o complicómetro político-jurídico foi acionado. E agora, um jornalista, para consultar o património, tem de apresentar à Entidade da Transparência um requerimento com uma fundamentação alargada. O que era simples e imediato tornou-se difícil, mais moroso, mais complicado, com escapatórias que deixam um pedido congelado. A minha pergunta era se considera estas observações justas e se acha que o que está aqui a ser dito é que, em vez de contribuir para a transparência, o método de funcionamento da entidade que lidera está a fazer exatamente o contrário e a criar alçapões que promovem o encobrimento de situações menos claras. A terceira pergunta que eu tinha para fazer à entidade de transparência é uma questão que me diz um pouco respeito pessoal, como já percebeu pelo meu sotaque, eu sou da região autónoma da Madeira. E eu olho para as atribuições da entidade da transparência e há 3 que me saltam à vista. Primeira, proceder à análise e fiscalização da declaração única. Segunda, solicitar a clarificação do conteúdo das declarações dos declarantes. E uma terceira, que é esta: participar ao Ministério Público as suspeitas da prática de infrações penais. E são 3 atribuições que, não sei se são cómicas, mas certamente merecem a minha atenção. Porquê? Porque eu sou de uma terra que se especializou em pegar em políticos falidos e convertê-los em milionários. Ou não fosse essa a terra onde estão sais dos políticos mais ricos do país. E por conhecimento de caso eu digo, não é do trabalho que lhe vem a fortuna. É uma terra de pobreza, onde 27% da população é pobre, dados de fevereiro de 2024, onde 80 mil pessoas são pobres. Já houve deputados do PSD que disseram que a pobreza só existia devido ao álcool e às drogas. Eu recuso-me a acreditar que existem 80 mil drogados e bêbados na Madeira. Acho que as causas são outras. Mas nesta terra de tanta pobreza, temos políticos milionários que há 8 anos atrás, ou há 9 anos atrás, tinham situações complicadíssimas junto às autoridades fiscais, de bancarrota declarada, e hoje são, repito, dos políticos mais ricos do país. Isto não são casos isolados. Estamos a falar de dezenas de casos. E a questão que eu lhe deixava era:
no meio disto tudo, que tem levado até a casos em que temos políticos arguídos por corrupção. Olha, hoje caiu um governo por causa de suspeitas de corrupção. No meio disto tudo, a entidade da transparência que analisa as declarações de rendimento destas pessoas, que obviamente não se limita a roboticamente olhar para dados, mas que verte sobre esses dados uma boa dose de reflexão e de análise. A entidade de transparência não vê nada mal nisto? Ou será que estamos aqui condenados a ver na região autónoma da Madeira e em outros pontos do país pequenos epicentros de corrupção que escapam à análise crítica, que escapam à supervisão que é necessária e que transformam este país cada vez mais um país onde a causa pública é feita refém de interesses egoístas, de elites políticas e dos seus alapados empresariais? Ficam aqui as questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sra. Deputada Mariana Leitão, chegamos ao tempo da Iniciativa Liberal, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento desde já a Sra. Presidente e os demais representantes da entidade para a transparência, agradecendo a vossa presença. Eu tenho algumas questões muito concretas, até porque sabemos que a EPT tem atribuições muito específicas quanto à apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Património e Interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e, portanto, é essencial esta audição para avaliarmos o desempenho, bem como os desafios da EPT e é o nosso objetivo compreender de que forma é que a entidade tem concretizado a sua missão e também enfrentado os desafios operacionais. Sabemos que houve uma alteração profunda à prestação de informações com a criação da EPT e a forma de acesso às mesmas, e por isso a minha primeira questão é o que é que o país ficou a ganhar com esta mudança? E como é que avaliam a alteração que ocorreu e que deu como origem a criação da EPT como um contributo efetivo para a transparência e confiança dos cidadãos nas instituições e nos detentores de cargos políticos? Agora, concretamente, à atuação e funcionamento da EPT, eu gostaria de abordar os seguintes pontos fundamentais. A EPT foi criada pela Lei 52 de 2019, enfrentou atrasos significativos na sua implementação efetiva. Entre 2019 e 2023 não esteve em pleno funcionamento devido a problemas relacionados com diversas áreas, recursos humanos, financeiros, infraestruturas, e, portanto, só começou a funcionar efetivamente cerca de 4 anos após a sua criação. E, por isso, era importante perceber quais foram os principais, e perceber daquilo que é a vossa experiência e não apenas daquilo que vem nas notícias. Quais foram os principais constrangimentos que levaram a este atraso de vários anos? Quais são os principais constrangimentos que enfrentam atualmente? Se está assegurado o financiamento necessário para a plena operacionalização das competências que vos estão atribuídas? Se existem iniciativas planeadas para reforçar ao nível da digitalização e modernização aquele que é o vosso trabalho? Quanto às declarações, uma das vossas principais competências da EPT tem sido a recepção, armazenamento e fiscalização das declarações de património, rendimentos e interesses, e eu precisava ainda que fossem feitos aqui alguns esclarecimentos, nomeadamente, à data de hoje, quantas declarações foram recebidas desde o início da atividade da entidade, qual a percentagem dessas declarações que foi objeto de verificação detalhada, se a entidade possui recursos suficientes para processar e analisar os pedidos de acesso de forma célere, que medidas estão a ser implementadas para melhorar a acessibilidade às informações patrimoniais de interesse público e se existem dificuldades tecnológicas ou burocráticas na gestão de pedidos de consulta. No que diz respeito a eventuais situações de recusa, que é algo que é uma questão sensível e que tem obviamente gerado preocupação, e estou a falar das recusas na prestação das informações, gostaria de saber qual é que é o impacto real dessas recusas no desempenho da entidade, quantos casos de recusa têm sido reportados desde o início das operações, qual é que é a resposta da entidade perante essas recusas, que tipo de sanções, porque também estão previstas na lei, são aplicadas em caso de recusa na prestação de informações, quantos casos de irregularidades ou omissões detectadas resultaram em processos administrativos ou judiciais. Em relação agora a um tema que surgiu nas notícias com alguma preponderância há uns meses, e isto veio do facto de alguns órgãos de comunicação social alegarem dificuldades de acesso às declarações, e o que suscitou, obviamente, também algum debate entre aquilo que é a transparência e o direito à informação. E, portanto,
há aqui um equilíbrio que é importante ser mantido e que é preciso perceber como é que se mantém esse equilíbrio entre aquela que é a transparência necessária para manter a confiança pública e a proteção da privacidade individual. E, portanto, o atual enquadramento legal exige um requerimento fundamentado para a consulta das declarações. Isto tem gerado o tal debate entre esta adequação e, no caso concreto, o impacto na liberdade de imprensa. A entidade para a transparência afirma estar a cumprir a lei, enquanto que os setores da comunicação social expressam várias preocupações sobre possíveis restrições de acesso à informação. E por isso eu tenho aqui um conjunto de perguntas. Como é que a entidade avalia os argumentos invocados por estes setores da comunicação social? Quantos pedidos de acesso às declarações foram apresentados desde o início da atividade da EPT? Quantos destes pedidos foram recusados e com que fundamentos? Se existem critérios objetivos e transparentes para fundamentar uma recusa de acesso? Se alguma destas recusas foi contestada judicialmente e, se sim, qual foi o desfecho? Se existe jurisprudência ou enquadramento legal suficiente para lidar com situações em que o direito à privacidade é invocado para evitar a divulgação? Como é que fazem este equilíbrio, então, entre o direito à privacidade e a transparência? Se a entidade recebeu queixas ou preocupações de jornalistas ou organizações da sociedade civil sobre dificuldades no acesso às declarações? Se existe algum diálogo institucional entre a entidade e os meios de comunicação social para resolver eventuais barreiras no acesso à informação? Como é que a entidade avalia o impacto destas recusas na percepção pública sobre a transparência e integridade dos titulares de cargos públicos? Por fim, gostaria também de abordar a questão sobre a percepção pública que existe sobre a entidade. Sendo o próprio organismo dedicado à transparência, é fundamental que as suas ações sejam visíveis e compreensíveis para os cidadãos. Caso contrário, o objetivo perde-se. E por isso eu perguntava que medidas têm sido tomadas para divulgar os resultados da atividade da entidade e para tornar essa informação mais acessível aos cidadãos e quais os próximos passos da entidade para reforçar a sua missão e superar os inúmeros desafios que tiveram no passado e os que eventualmente tiverem agora, na expectativa que, após a intervenção da Sra. Presidente, possamos perceber efetivamente quais são os principais desafios à data de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Nós vamos concluir esta primeira ronda com o Bloco de Esquerda. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, informava só que há uma segunda ronda por inscrição e não chegou ainda nenhuma inscrição à mesa, portanto pedia que, caso pretendessem intervir na segunda ronda, dessem conhecimento dessa intenção. Se não houver inscrições, eu perguntarei por grupo parlamentar, parece-me que é essa a intenção que a Sra. Deputada Mariana Leitão está agora a manifestar, mas então vamos encerrar esta primeira ronda com o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a professora Ana Raquel Muniz e a restante direção da entidade da Transparência. O Bloco de Esquerda defendeu a criação da entidade de Transparência em 2015, ela foi aprovada em 2019, tomou finalmente posse este ano após um longo e bastante acidentado processo, desempenha um papel que nós entendemos que é fundamental na defesa dos princípios da ética e da integridade no desempenho dos cargos públicos e políticos e na promoção, sobretudo, da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito democrático, pelo que a entidade não só tem uma missão complexa à sua frente, como a forma como atua é ela própria também alvo de escrutínio, portanto queria também ir aqui à questão que já foi várias vezes levantada, da relação com a comunicação social. Se eu bem depreendi das declarações da Sra. Presidente, entende que a lei, ao contrário do que foi o espírito do legislador, que já foi enunciado publicamente, necessita de eventual densificação para que um jornalista ou uma jornalista possam aceder a uma declaração de alguém que tem um cargo público ou político que seja devidamente fundamentado. Quando foi sempre entendimento deste grupo parlamentar e de outros, seja no debate que antecedeu à criação da entidade de transparência, seja no debate que se suscitou posteriormente, que o facto de um jornalista querer desenvolver uma investigação jornalística ser fundamento suficiente para poder aceder a essa mesma declaração. Porque há antecedente, era assim no Tribunal Constitucional,
Parece que foi esse o espírito do legislador, é esta a interpretação que este grupo parlamentar e outros grupos parlamentares fazem. Era, aliás, interessante que todos os grupos parlamentares se pronunciassem sobre isto. Ou seja, se há o entendimento de que há necessidade de densificar esse aspecto da lei, ou se há o entendimento que a entidade da transparência está a fazer uma interpretação restritiva, excessivamente particular, que pode colidir com a intenção do legislador quando produziu esta mesma lei, ou, por outro lado, se por essa mesma interpretação extremamente restritiva, não está a ter uma ação cerceadora da liberdade de expressão e da liberdade de informação, como têm vindo a dizer vários jornalistas, juristas, professores de direito, que se têm associado a este debate, e este debate que ganhou dimensão pública e é particularmente relevante, e gostava muito que a senhora professora fosse muito clara sobre isto, porque para o Bloco de Esquerda isto é um assunto primordial, porque participamos neste debate há cerca de 10 anos, e se for esse o entendimento da senhora Presidente, como é evidente, deve haver, no nosso entendimento, uma reflexão coletiva para alterar a lei, para garantir que a vontade de um jornalista desenvolver uma investigação seja fundamento suficiente, não sendo necessário continuar com a fundamentação que atualmente a entidade lhe exige, e de qual todos nós e todas nós temos tido relato, de precisar de pormenorizar o objetivo da investigação jornalística, o que não nos parece adequado. Queremos que um jornalista, quando tem a intenção de aceder a uma declaração de um detentor de um cargo público ou de um cargo político, não precisa de facultar a uma entidade administrativa o objeto dessa mesma investigação jornalística, tanto que era assim quando as declarações eram consultadas no Tribunal Constitucional. Hoje, estando elas à distância de um clique, e aqui eu vou à segunda questão, é ainda de mais difícil compreensão. Por outro lado, segundo dados também que são de acesso público, o fornecimento de informação tem demorado entre 10 a 25 dias. E eu pergunto à senhora Presidente porque é que o processo é tão lento, tão demorado, estando ele digitalizado, e se não entende que isso cria obstáculos ao desenvolvimento do trabalho jornalístico. É um obstáculo que facilmente seria ultrapassado se o fornecimento de informação fosse mais célere, ou seja, só aceder a um documento, demorar-se 25 dias para fornecer elementos de uma declaração, parece-nos excessivo, e pergunto-lhe se isso tem que ver com a falta de meios. Numa entrevista publicada há dias na Rádio Renascença, dizia que a entidade tinha falta de recursos humanos, mas que já estariam em curso as diligências junto do Tribunal Constitucional para a contratação dos profissionais em falta. Já aqui anunciou que tem mais 2. Pergunto-lhe quantos profissionais é que entende que são necessários para que a entidade da transparência consiga assumir a missão que a sociedade, a lei, lhe atribui, e de que áreas, ou seja, de que profissionais é que estamos a falar. Dentro do seu espírito proativo, de sugestões ao legislador, pergunto-se por coerência da lei, não se devia-se passar também a ser exigido aos membros das entidades reguladoras as mesmas obrigações declarativas que são atualmente exigidas a quem desempenha um cargo político ou um alto cargo público. Se não entende, tendo em conta o papel, a missão que as entidades reguladoras têm, a autoridade que têm, não lhes devia ser imputados os mesmos deveres declarativos que atualmente são imputados aos membros que desempenham altos cargos públicos. Por último, queria-lhe perguntar se o orçamento afeta a entidade é suficiente para o cumprimento eficaz da sua missão. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Nós estamos com uma dificuldade com o cronómetro. Há aqui uma falha de contacto e, portanto, estamos a somar o tempo àquele que ali podem ver. Entretanto, temos a senhora deputada Inês Sousa Real, que vai participar ainda nesta primeira ronda e que dispõe de até 3 minutos para a sua intervenção. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados, bem como a Sra. Presidente para a entidade para a transparência. Esta é, de facto, uma oportunidade que temos para, com serenidade, debatermos aquelas que são as várias necessidades que, ao longo dos anos, a entidade tem tido, mas também a evolução que foi feita. Nós ouvimos na sua intervenção inicial, precisamente, também um pouco desse percurso. Da parte do PAN, nós temos, ao longo destes anos, vindo, de facto, a trabalhar no sentido, pelo menos naquilo que é o papel do Orçamento do Estado e dos partidos na Assembleia da República, para que pudessem dar início aos vossos trabalhos, mas sabemos que há aqui vários obstáculos. Há aqui algumas questões, ainda assim, que gostaríamos de colocar, nomeadamente uma primeira quanto ao quadro de pessoal da entidade para a transparência. Sabemos que, por fruto das regras legais em vigor, a entidade não tem condições para ter um quadro de pessoal próprio e fixar funcionários como têm outras entidades, vivendo não só de mobilidades, mas também esta situação ou esta circunstância não permite garantir a especialização por parte do pessoal afeto à própria entidade. Nesse sentido, o que lhe pergunto é se acha que, para assegurar uma maior estabilidade do quadro de pessoal, se seria importante aplicarmos o regime de garantias e deveres do pessoal dos gabinetes dos membros do Governo, previsto no Decreto-Lei número 11/2012, de 20 de janeiro, aos membros previstos para o organograma da entidade para a transparência. Uma segunda questão prende-se com a verba orçamental para o próximo ano. Sabemos que o debate do Orçamento do Estado já está ultrapassado, mas ainda assim aquilo que reparamos é que não cresce nem um cêntimo face a este ano, o que no nosso entender pode ser de facto preocupante, tendo em conta que temos uma inflação prevista de 2,3%, temos aumentos salariais na função pública de 2,5%, o que na prática pode significar um corte da verba da entidade. O PAN propôs o aumento da verba para acomodar a inflação, mas foi infelizmente rejeitado, e pergunto se acham que no futuro esta situação deve ser acautelada anualmente para de facto garantir a robustez do quadro associado à entidade. Por fim, o que é que gostaríamos de perceber, qual a visão que tem em relação ao mecanismo da consulta da Declaração Única de Rendimentos, tendo em conta que passou a ter que ser feita mediante requerimento fundamentado. Compreendemos que a forma como também era anteriormente feita poderia também aqui abrir aso a que houvesse também uma divulgação desproporcional àquilo que a lei previa e queria proteger, mas tendo em conta que os dados sensíveis estão sempre protegidos, gostaríamos de perceber se acha que ainda assim a mesma deveria de ser alterada ou se tal como está, a mesma se justifica. Muito obrigada, Sra. Tânia Sousa Real. Foi uma excelente primeira ronda, muitas perguntas muito concretas. E, portanto, a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência dispõe agora de até 15 minutos para responder. Tem a palavra. Muito obrigada. Vou tentar responder por ordem das perguntas, sem prejuízo de algumas, como são sobrepostas, ficarem já respondidas inicialmente, e peço aos senhores deputados que entendam nesse sentido e não no outro. Então, começando pelas primeiras perguntas, da senhora deputada do PST, Eva Brás Pinto. Relativamente à análise das declarações, as declarações são objeto de verificação, neste momento, por ordem cronológica. Relativamente ao tempo que demora a análise de cada declaração, ele é variável. Ele depende muito do número de informação que contém a própria declaração e depende também do grau de correção da informação, da informação introduzida pelos declarantes. Há várias razões que levam às irregularidades, razões que são aparentemente triviais, desde não articulação entre o regime de bens e a titularidade de bens, por exemplo, nos titulares casados, não, incompreensão nas situações em que o nome do titular ainda não consta da plataforma, há um procedimento para isso ser feito, mas nem sempre os titulares conseguem compreender, algumas insuficiências que são detectadas, falta de elementos que são detectados pelo confronto entre os vários elementos de declaração, entre os vários separadores da declaração. Não temos portanto, e no contexto destas ações de verificação, esta verificação é uma verificação que é essencialmente formal, dedica-se a avaliar estes aspectos, eventualmente tenta avaliar se poderá haver incorreção na informação introduzida.
o que pode fazê-lo através de questões formuladas diretamente aos titulares. Quando existe uma aparente incongruência entre o património declarado, ou as contas bancárias declaradas, ou todo o ativo patrimonial, por exemplo, há uma incongruência entre esse ativo patrimonial e os rendimentos declarados. Então são feitas questões aos respectivos titulares. Estas questões dão origem a posteriori, são respondidas pelos titulares e dão origem a posteriori à tal substituição ou anulação das declarações. A declaração inicial é substituída por uma outra que já contém todos os elementos corretos. Muitas vezes a segunda declaração, a declaração de substituição, ainda encontra problemas, seja porque o titular não compreendeu exatamente o que se pretendia, seja porque ao introduzir nova informação que não deve introduzir porque é uma declaração de substituição e se houver uma alteração, então tem que preencher outra declaração, que é de alteração, poderá dar origem à identificação de outras irregularidades. Relativamente à questão quantas declarações deveriam ter sido recebidas, esta é uma questão que só poderia ser cabalmente respondida se todas as entidades públicas que estão obrigadas a comunicar à entidade, nos termos da Lei 52 de 2019, os respectivos titulares, se o fizessem. E nem todas as entidades o fizeram desde que a plataforma eletrónica entrou em vigor. Nós vamos apercebendo-nos de entidades que têm que ser registadas e vamos chamando a atenção dessas entidades. Aliás, e saltando para uma das questões do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que tem a ver precisamente com esta questão, esta sensibilização ao poder local, foi uma sensibilização para que não tanto para que se registassem na plataforma, mas para que não se esquecessem de cumprir o que a lei determina, quanto a avisar os titulares de que passaram 3 anos sobre a data da cessação das suas funções. Quanto ao funcionamento da plataforma, naturalmente que a plataforma ainda tem insuficiências, reconhecemos isso. Ainda ontem, uma das insuficiências que dizia respeito à relação com a Comissão Parlamentar foi corrigida. Provavelmente terão reparado que a página da Assembleia da República ainda não tinha o link para o registro de interesses. Enfim, foi ontem desbloqueada a possibilidade de emissão de links que estava bloqueada por questões de segurança, portanto ela está continuamente a ser objeto de melhoria. Posso dizer que desde que a plataforma foi apresentada aos membros da entidade para a transparência e à respectiva equipa, desde essa altura, para além dessas 120 correções iniciais, que corresponderam àquilo que nós designámos a folha de âmbito 1, depois dessa folha de âmbito já houve mais 8. E além dessas alterações que ocorrem no contexto da folha de âmbito e que correspondem algumas delas a alterações, também a empresa responsável pela concepção e desenvolvimento da plataforma faz a miúde a correção de erros. Portanto, não são alterações que são pedidas por nós, são erros informáticos que que são detectados pela plataforma. Sim, e ainda há insuficiências. Ainda ontem detetei uma incorreção material no caso de consulta de participações sociais. Não, de facto, os campos visíveis não estavam corretos. Relativamente ao número de colaboradores, a entidade para a transparência neste momento tem então os 7 colaboradores de que referi. Estão em curso 2 procedimentos de mobilidade destinados a recrutar 2 técnicos superiores juristas e um técnico superior da área de auditoria. E foi solicitada, e assim se cumpre, digamos assim, o mapa de pessoal que resulta da portaria onde consta o mapa de pessoal do Tribunal Constitucional. Recentemente solicitámos ao Tribunal Constitucional a ampliação do mapa de pessoal, que aliás, ampliação essa que vai corresponder à própria ampliação das instalações. Neste momento nós albergamos 7 colaboradores e não podemos albergar ninguém porque não temos local para colocar as pessoas. Nós os 3 estamos no mesmo gabinete para permitir que haja colaboradores na entidade. Considerando, portanto, essa ampliação das instalações, está previsto o alargamento até 25 postos de trabalho na entidade e contamos poder abrir os respectivos procedimentos de mobilidade logo que esteja concluída a aceitação da obra pela Universidade de Coimbra e posteriormente pela STAM.
Relativamente à alocação de verbas à entidade para a transparência e à questão do orçamental. Bem, a entidade para a transparência é desprovida de autonomia administrativa e financeira, o que significa que nós não fazemos o nosso próprio orçamento. O orçamento é feito pelos serviços do Tribunal Constitucional, que nos pedem alguns contributos para esse orçamento. E, por acaso, tivemos acesso ao orçamento final do Tribunal Constitucional no contexto de um outro processo, porque os pedimos, mas, de facto, não temos um contributo mais ativo para a delineação de que é que correspondem as respectivas verbas. Quanto às participações ao Ministério Público de suspeitas de prática de infrações, neste momento, hoje ainda não foi feita nenhuma comunicação ao Ministério Público ao abrigo do artigo 21 da Lei nº 52 de 2019, mas provavelmente amanhã já será. Neste momento temos um único caso de não cumprimento da obrigação declarativa, cumprido que tenha que estar esse tal procedimento que deve ser seguido antes de fazer a notificação ao Ministério Público, que envolve a notificação ao titular, posterior notificação ao titular indicando-lhe que vai ser notificado ao Ministério Público e só no final desse momento, então, a notificação ao Ministério Público. Relativamente ao pico não habitual ao acesso público, não há explicação. Relativamente ao requerimento fundamentado, e se calhar tratava todas as questões relativas à consulta, uma vez que foram comuns a todos os senhores deputados, quanto à questão do requerimento fundamentado. Bem, de facto, o legislador, em 2019, introduziu aqui uma diferenciação relativamente ao regime que anteriormente vigorava e veio estabelecer um requerimento fundamentado. Compulsados os trabalhos preparatórios, havia efetivamente uma proposta que densificava esta ideia do requerimento fundamentado. No então artigo 16, peço desculpa, numa proposta não, um projeto. O então artigo 16, sob a epígrafe acesso e publicidade, previa o seguinte: a fundamentação para a consulta ao abrigo do número anterior pode ser concretizada para instrução de processos por parte das autoridades administrativas de supervisão tributárias e judiciárias, exercício do controle democrático por parte dos legais representantes dos partidos políticos e das entidades com assento na concertação social, e exercício do direito à liberdade de informação por jornalistas detentores de carteira profissional, realização de teses e estudos académicos por parte de docentes e investigadores. No que respeita às consultas, neste momento, nós temos, a maioria das consultas é efetivamente apresentada por jornalistas. O que é que não é considerado um requerimento fundamentado? Um requerimento que tenha apenas a carteira profissional do jornalista e a identificação de que a consulta se destina a um trabalho jornalístico, que é exatamente a mesma coisa que apresentar a carteira profissional de jornalista. O que é que se exige? No fundo, exige-se aquilo que o legislador, enfim, não vou apelar ao espírito do legislador, porque é apelar a um legislador subjetivo e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é a conjugação, no fundo, o equilíbrio, a concordância prática entre, por um lado, a transparência, agora na versão de liberdade de imprensa, e, por outro lado, a proteção dos dados pessoais. Dir-se-á, mas então o legislador foi o primeiro a fazer essa ponderação, porque exatamente no artigo 17 explicita quais são os elementos que são suscetíveis de consulta, rejeitando um conjunto de elementos que não são suscetíveis de consulta. Fez essa ponderação, primeira, mas não deixou de remeter para a entidade para a transparência uma ponderação segunda, que era a de saber se havia fundamento ou não para que essa consulta fosse feita. Evidentemente que, estando em causa um jornalista, a fundamentação será menos exigente do que aquela que exigimos quando se está em causa um simples cidadão que está a pedir a declaração. E temos 3 situações de cidadãos que pediram a declaração, 2 dos quais foram deferidos, o outro não apresentou fundamentação.
E, portanto, será certamente uma fundamentação mais simples. E uma fundamentação que há de orientar-se no sentido de garantir que a informação é justamente pedida para o exercício da liberdade de imprensa. Não é pelo facto de um jornalista apresentar uma carteira de jornalista que garante que ela está a ser utilizada, que vai ser utilizada para a liberdade de imprensa. Evidentemente não pedimos ao jornalista que densifique em concreto qual é o trabalho jornalístico que está a ser feito. Alguns identificam, mas nós nunca pedimos. E no contexto geral, mais recentemente, os jornalistas têm apresentado fundamentação suficiente e, portanto, essa questão está, nessa perspectiva, relativamente ultrapassada. Os quatro indeferimentos, os quatro requerimentos que foram objeto de indeferimento foram objeto de indeferimento justamente com esta fundamentação. Com a fundamentação de que, nesta situação, ou nessas situações, não ficou comprovado que o pedido de consulta tinha em vista um objetivo efetivamente associado à liberdade de imprensa e não uma qualquer finalidade de índole pessoal, ou mesmo numa situação extrema de natureza ilícita. Esses quatro indeferimentos poderiam ter sido objeto de impugnação junto do Tribunal Constitucional, como prevê a lei, mas não foram. Porquê que eu pressupus porquê que uma das nossas propostas foi a criação de uma discricionariedade orientada? Justamente porque se não se quer deferir à entidade para a transparência esta ponderação, então o legislador terá que a fazer. Portanto, ou defere para a entidade para a transparência numa discricionariedade orientada, ou se disser, pura e simplesmente, todos os jornalistas que apresentem a sua carteira profissional podem aceder à declaração, então todos os jornalistas, a partir do momento em que a lei disser isso, todos os jornalistas acederão e não há qualquer problema. Relativamente aos tempos, posso dizer que nos últimos dias, digamos assim, no último mês, os tempos de deferimento dos pedidos de consulta têm sido em 24 horas. 24, 48 horas no máximo. Neste momento. E que, quando o jornalista deixa passar o prazo, porque o período de consulta é temporalmente limitado, quando o jornalista deixa passar o prazo, a única coisa que lhe pedimos é que diga, olha, eu sou o jornalista que deixou passar o prazo. E nós deferimos imediatamente os requerimentos, sem fazer, evidentemente, nova apreciação, porque se trata da mesma questão. E penso que quanto à questão da consulta, penso que respondi a todas as questões. E passava para uma questão, então, do Sr. Deputado do Chega, que questionava sobre a Madeira, sobre as questões regionais. No caso das regiões autónomas, Sr. Deputado, o artigo 23 da Lei 52 de 2019 determinou que os membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas continuam a apresentar a declaração junto do Tribunal Constitucional. Portanto, nós não fiscalizamos as declarações dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Já agora, quanto aos membros das entidades reguladoras, que foi também uma pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque é uma questão relativamente simples. Ela está prevista. Portanto, os membros das entidades reguladoras têm que entregar as suas declarações únicas. É o artigo 3º, número 1, a linha E, da Lei 52 de 2019. Membros do Conselho de Administração de entidade administrativa independente. Esta expressão entidade administrativa independente tem que ser entendida nos termos do 267 da Constituição, que utiliza a expressão quer para as entidades reguladoras, quer para as entidades de defesa do Estado de Direito Democrático. Portanto, também eles têm que apresentar.
Agradecemos à Sra. Presidente da Entidade para a Transparência as respostas que deu. Vamos dar início à segunda ronda, tendo já a inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurei ser telegráfico, mas eu queria só acrescentar 2 coisas que eu penso que é importante termos presente, porque pode não ressaltar da discussão que tivemos, que no que respeita ao registro de interesses, este está disponível online de imediato, porque quem nos estiver a ouvir em casa pode ficar com a sensação de que estes elementos têm que ser solicitados e têm que ser deferidos os pedidos. Estamos apenas a falar de património e rendimentos, em relação aos quais são matérias especialmente sensíveis, em que é a própria entrada em vigor do RGPD que determinava que em 2019 o legislador não pudesse manter um regime como o que tinha anteriormente, sem uma referência a um elemento de fundamentação para aceder a dados pessoais. Não são dados administrativos estes, não é informação administrativa, são dados pessoais de património e de rendimentos dos titulares de cargos. Portanto, eu acho que queria só deixar esta nota porque, de facto, é uma das vantagens, a Sra. Deputada Eva Pinho fez a pergunta há instantes, mas acho que a mais evidente é a imediatividade e a rapidez com que estes dados estão em cima da mesa e disponíveis logo online. A Assembleia não deixou de fazer o seu trabalho de verificar os registros de interesses, mas o que é facto é que, passados os 30 dias, eles são automaticamente publicados e a pressão que existia no passado dos jornalistas a procurarem saber do registro de interesses desapareceu e hoje, decorrido o prazo, ele automaticamente é publicado. Também queria só deixar uma brevíssima nota sobre a aplicabilidade às regiões autónomas. É matéria sobre a qual nós nada podemos fazer, ou seja, como é matéria de estatuto dos titulares de cargos políticos das regiões, é uma reserva de estatuto e só por iniciativa das Assembleias Legislativas é que eventualmente se pode determinar que os deputados regionais e os membros do Governo também passam a prestar contas junto da entidade e não no modelo anterior, e o modelo anterior sobrevive apenas por esta razão. E finalmente, só uma notinha complementar, era só sobre o que se referiu há pouco, era uma pergunta de há pouco que eu não fiz. A Sra. Presidente, a certa altura, falou de interoperabilidade. Eu já guardo o contributo enquanto membro da comissão eventual que elaborou a 52 de 2019, esse tema foi discutido, mas havia algum receio de interoperabilidade de dados poder gerar dúvidas que, muito provavelmente, de constitucionalidade e até de passagem no crivo da CNPD. Podíamos era deixar uma reflexão adicional que pode ser útil para os nossos trabalhos. Se não uma interoperabilidade, pelo menos a possibilidade de carregamento de documentos, designadamente declarações únicas automóveis, ou registros prediais, ou matéria que eventualmente permita fazer a prestação de contas junto à entidade, ela fica na sua posse com o documento que é carregado e, sim, eventualmente, também diminuir a carga daquilo que se tem que preencher no formulário, tornando-o também menos pesado. O ponto apenas que queria sublinhar era pode haver outros mecanismos intermédios que não uma interoperabilidade, e eu penso que da nossa parte há disponibilidade para refletir sobre isso, porque é mais fácil que pensamos num caso crónico, heranças indivisas, são centenas de prédios rústicos ou dezenas de prédios rústicos que muitos deputados têm que declarar e é pesado estar a fazer o carregamento individual. Possibilidades destas de carregamento do PDF de elemento obtido junto à autoridade tributária, ou uma declaração única automóvel, ou um registro do navio, o que seja, ser um simplificador também para a própria entidade não ter que demorar tanto tempo a verificar se faltam os elementos da matrícula, se falta a cilindrada, porque isso está no documento que é anexo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado ou alguma Sra. Deputada pretende usar a palavra. E não sendo o caso, devolvo a palavra à Sra. Presidente da Entidade para a Transparência para responder. Dispõe do mesmo tempo do Sr. Deputado, ou seja, cerca de 2 minutos. Muito obrigada. Esta questão da interoperabilidade das plataformas, curiosamente, até tem sido resultado de alguns pedidos dos próprios titulares. Eu já tenho isto tudo nas finanças, porque é que tenho que preencher tudo outra vez? Portanto, são os próprios interessados. A opção de carregamento de documentos existe. Eu não sei se ela vai facilitar o trabalho da entidade para a transparência, porque em vez de nós olharmos para um ecrã onde o titular já inscreveu todos esses dados, a matrícula, a cilindrada, etc., vamos ter que descarregar um a um dos documentos. Portanto, em termos de verificação, vai ser mais moroso. E não sei se o titular ficará mais satisfeito por ter que ir digitalizar o documento único automóvel ou se por introduzir aquelas referências sob essa perspectiva. Portanto, de facto, se os dados aparecessem pré-carregados na plataforma, eventualmente com a autorização do próprio, já estaria descarregada a informação sobre os rendimentos, estaria descarregada a informação sobre o património imobiliário, estaria descarregada a informação vinda do registro comercial, do registro comercial é mais difícil, mas do registro predial já estavam também elencadas essas informações, portanto acabava por ser mais fácil o próprio preenchimento.
Ora, damos assim por concluída esta audição, manifestando gratidão à Sra. Presidente da Entidade para a Transparência pela clareza da exposição inicial e também das respostas. Agradecemos muito aos senhores vogais da entidade que acompanharam a Sra. Presidente. Esperamos poder visitar a sede da Entidade para a Transparência em 2025 e desejamos um excelente regresso a Coimbra. Muito obrigada. Está encerrada esta audição. Eu pedia só 5 minutos para podermos reabrir a ordem do dia da reunião, de modo a poder votar o projeto de voto sobre o Dia Internacional da Corrupção. Vou só acompanhar a Sra. Presidente até à saída.